Cowboy Bebop. Estreou finalmente a série live action de Cowboy Bebop que a Netflix se propôs a fazer com essa praticamente impossível missão de se igualar ao anime original. Foram lançados 10 episódios e já fica avisado que parece que a ideia é que tenha uma segunda temporada. E eu, sinceramente, espero que saia, porque não é realmente do nível do anime, com toda certeza, mas eu acho que é uma série que tem mais acertos do que erros. A trama base é a mesma coisa. Você tem o Jet e o Spike, que estão na Bebop, são cowboys, né, caçadores de recompensa, e viajam pelo sistema solar para tentar arrumar uma grana, porque eles nunca têm. Depois de alguns episódios, aparece a Faye Valentine, ela meio que se mete com eles e, de repente, ela tá fazendo parte ali do grupo, ninguém entende direito como, mas a coisa só acontece. Isso é bem parecido. Sempre que vem uma obra dos Estados Unidos falando que vai adaptar um anime, eu fico muito com o pé atrás, porque o histórico não é bom, né? Porque esses filmes, essas séries, às vezes acabam tirando muito do que importa na obra original e descaracteriza demais. E aí fica só um troço vazio. E aqui eu já digo que essa série se destaca, porque ela procura abraçar toda a estética, toda a temática, toda a história base do anime, os personagens do anime e a trilha sonora. Visualmente, essa série é fantástica. O mundo do anime está traduzido aqui para o live action de uma forma visualmente perfeita. É inventiva, muito distinta e faz todos os lugares, por mais diferentes que eles possam ser, parecerem realmente reais, saca? Parece que pessoas vivem ali, ou se está para ser abandonado, parece que está abandonado há muito tempo. São locais que você acredita que existem, de tão bem feitos que são. Sem contar que, visualmente, a direção procura levar o anime um pouco fora da caixa, tira um pouco do que é comum na narrativa visual de séries de ação, mesmo quando não tem ação. Tem muita variação de ângulo, muita variação de enquadramento, e não só por ter, saca? É uma coisa que realça o clima excêntrico da obra, ele ajuda a dar um clima, uma personalidade diferente para essa série, que precisa ter, porque o anime tem muita personalidade. Então chama a atenção de vez em quando como essas forçadas de diferentes coisas visuais com a câmera são realmente exageradas, mas encaixa, que captura o nosso olhar, é diferente do que a gente está acostumado a ver e é gostoso de assistir, fica muito dinâmico. Aliás, quando tem que filmar cena de luta, então é muito criativo. Dá uma boa dinâmica, uma boa energia para esses momentos. Até nos figurinos eu gostei, porque está muito fiel ao que é o original. Não teve aquela coisa de tentar deixar um visual mais sóbrio, mais parecido com o que é o do mundo real. Não, se é um mundo diferentaço, vamos mergulhar naquele mundo. Visualmente, perfeito. Também, como eu falei no outro vídeo do anime, né, não dá para falar de Cowboy Bebop e não falar da trilha sonora de Cowboy Bebop. E quais foram os grandes acertos aqui nesse quesito? Um foi de trazer de volta a compositora Yoko Kanno, que trouxe de volta a banda dela, o City Belts, a banda lá de jazz e blues que ela criou para fazer músicas para Cowboy Bebop. E eles criaram 25 músicas novas para esse anime aqui. Tem esse álbum completo no Spotify e tem a minha playlist lá que chama Bebopando. Fiz uma curadoria assim de grandes músicas de Cowboy Bebop, dá umas 20 e pouquinhas, para você conhecer um pouco do que é a trilha sonora da série. Se você gostar, você pode ir mais fundo e consultar todos os outros álbuns, que são muitos. Também outro acerto, várias das músicas famosas e boas do anime anterior estão de volta aqui, estão de volta em bons momentos, que fazem sentido. Então, para quem é fã do anime, além de ver a coisa bem encaixada, você tem uma nostalgia de lembrar daquela música. Inclusive, acertaram muito em não trocar a abertura. A abertura do anime é uma das mais famosas da história do anime, é maravilhosa. Deixaram a mesma música, a estética tá toda repetida aqui. Sabe aquele botão de pular a abertura? Ignorei, sinceramente. Mas quando a gente vai falar de roteiro, aí eu já preciso comentar aqui. É óbvio que quando uma obra muda de uma mídia para outra, tem diferenças, tem mudanças. Tentar fazer ipsis literis tudo que é... Para quê? Já tem. Tem que procurar trazer algo de diferente na mídia que está se propondo. Mas, vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a interação entre o pessoal da Bebop, principalmente do Jet e do Spike. Aqui eles são mais zoeiros, eles são mais brincalhões, eles procuram zoar um com a cara do outro. E sim, parece natural, saca? Parece que eles estão tranquilos em estarem na presença um do outro a ponto de poder brincar com isso. Você pega toda uma carga de que eles já fazem missões juntos há um tempo, eles se conhecem, mas é diferente de como as interações deles são no anime. No anime parece mais que eles interagem e zoam um com o outro sem querer, saca? Às vezes é porque um tá com preguiça de responder, ou porque tá no mundo da lua e responde de qualquer jeito, meio, como é que é? Às vezes ele só não tá afim de conversar muito, é um pouco diferente, saca? Então, o humor que nasce das interações são de duas fontes diferentes. E isso, a princípio, não incomoda porque é diferente, mas que eu vou falar um pouco melhor já. Como série, funciona, que é uma beleza. Como adaptação, já derruba um pouquinho. Por que funciona como a série? Quem nunca viu um anime, isso aqui vai funcionar. A interação deles pode ser diferente do anime, mas é muito engraçado, é muito bom. O elenco é fantástico. Eles têm uma química muito boa, eles rebatem as situações assim um do outro na hora que eles estão falando. Muito bem. Isso salva muita coisa. Eu adorei o John Cho de Spike Spiegel. Eu acho que ele consegue trazer aquele espírito de um cara que tem esses fantasmas do passado que assombram ele, coisas que ele não consegue deixar pra lá, ele não consegue se desapegar. Mas também sendo um cara mais leve, mais
mais malandro, de certa forma, que não tem medo de brincar, de fazer piada. A Daniela Pineda, que faz a Faye Valentine, ela lida com o lado tristonho da personagem de não ter memória da vida dela até 2 anos antes, porque ela acordou de criogenia e de repente está lá e não lembra da vida dela de antes. Mas quando ela está indo atrás do que ela quer, seja uma recompensa, ou seja, tentar achar informação para descobrir sobre a vida dela que ela quer tanto, ela tem muita energia interna. Embora sim, tem momentos que eu acho que o texto passa um pouquinho do ponto, exagera demais num ponto, e o elenco que faz a coisa render e vender. E o Mustafa Shakir de Jet Black eu achei um acertaço, porque mostra que ele é um cara mais durão, assim, né, do passado de vida de policial que ele tinha. Aqui é um pouco diferente, ele tem uma atmosfera mais cuidadora, digamos assim, mais de irmão mais velho, que é certificar que tá todo mundo bem. Isso é um pouco diferente do anime, tá? Mas aqui só na série funciona. Então ele é o cara que ele é muito, tipo, na hora de fazer missão, ele tá lá, bora fazer missão, bora fazer isso aqui. Ele quer focar na missão e resolver logo, porque ele quer a grana, porque ele precisa da grana para, às vezes, se aproximar da filha. A filha é uma coisa nova, já falo dela também. Mas aqui, uma diferença grande que eu notei, principalmente no Jet Black, ele não tem receio de tentar se aproximar do Spike, da própria Faye, saca? Isso no anime não tem. No anime você percebe que eles vão se juntando por convivência, eles vão se aproximando, eles vão gostando um do outro, mas eles não percebem isso, eles não têm maturidade para lidar com os sentimentos que estão nascendo entre eles, de se gostarem, saca? De se conectarem. E aqui não, o Jet parece que reconhece isso desde o começo e ele fica tentando se aproximar, ele quer saber mais do passado dos outros, ele se mostra disponível a ajudar. Isso tudo que eu falei do Jet Black já ilustra um pouco de como essa série falha na adaptação desse quesito do anime. É um quesito bem importante no anime. Porque no anime você percebe que os três são muito danificados por coisas no passado, saca? O passado do Jet ter saído da polícia, a Faye não ter memória, o Spike com a coisa lá da Julie do Vicious, que eu já falo depois. Então no anime, por muitas vezes, você tem uma aura de melancolia na maneira como eles interagem, tocam a vida, e aqui não tem muito disso, aqui é muito mais leve. Então sim, eles ainda têm esses problemas com os passados deles, mas eles não parecem tão perturbados assim. E nessa história de explorar o passado dos três, tem algumas mudanças aqui, umas que funcionaram, outras que não funcionaram. Eu falei da filha do Jet Black, né? Não tem filha no anime, mas aqui ele tem uma filha e tem todo o negócio dele ser tão determinado a conseguir o dinheiro das caçadas, porque ele quer fazer mais parte da vida da filha, quer comprar um presente para o aniversário dela, quer poder estar lá com ela. Já que a abordagem do Jet Black aqui é um cara mais paizão, né? Funcionou. Eu gostei disso, trouxe toda uma carga maior do que aconteceu no passado dele, porque o que aconteceu no passado dele não fez só ele sair da polícia, fez ele ter que se distanciar da filha. A Faye nem tem tanto assim o que dizer, mas eu quero falar de uma coisa. Ela encontra um personagem que fez parte da vida dela depois que ela acordou. Cara, é um dos melhores episódios. Aquela personagem é muito boa e tá em tela. Acho que foi meu favorito. Mas o que era um grande foco do anime lá, a história do Spike com o passado dele com o Vicious e com a Julia. No anime, Spike e o Vicious eram parceiros no sindicato do crime lá. E o Vicious namorava a Julia, mas a Julia e Spike se apaixonaram, tiveram um caso e que tentaram fugir juntos, não deu certo, e o Vicious falou pra Julia, ou você mata o Spike e fica aqui de boa, ou eu mato vocês dois. Aí a Julia finge a própria morte dela para não ter que matar o Spike e para não ser morta também, porque ela não ia matar o Spike. Então tem muito drama aqui nessa história que vai se desenvolvendo até chegar no final como ficou. Aqui, essa história dos três está um pouco mudada e Julie, então, é outro personagem que mudou bem. E não é nem que as mudanças são necessariamente ruins, mas um grande problema de adaptações de animes para obras de Hollywood, digamos assim, tem que explicar tudo tintim por tintim. Você tem que dar tudo mastigadinho para a audiência, porque Deus me livre deixar eles chegarem à conclusão por eles mesmos. Saca? Então meio que trata a gente meio com besta, com bocó, que a gente não ia entender as nuances do que está acontecendo ali. Aí nessa de ficar explicando demais, o Vicious, por exemplo, que era um antagonista muito incrível no anime, é um bosta. Eu detestei o Vicious aqui, ele é só chato. Ele é um mimado, ele é tóxico, ele tem a sede por poder dele, mas tenta explicar que o negócio de que ele é mimado e tóxico assim por causa de uma relação mal feita com o pai. Essa história toda com o pai não rendeu tanto assim para deixar o Vicious interessante, saca? Era melhor o Vicious ser só aquela coisa implacável que ele era, tipo, ele só existia, saca? E todo o passado dele, de por que ele era daquele jeito, ficava na nossa cabeça, era muito mais interessante a gente viajar nessa maionese. Tudo que a gente sabia do passado do Vicious é que o melhor amigo deles, que a namorada dele, a Julie, tiveram um caso, e isso, claro, deixou uma marca nele. Mas aqui ele não parece o cara tão frio, calculista, ele é muito mais emocional aqui, e não deu muito certo como isso encaixou. Ele não ficou um personagem interessante. A Julie tá muito mais presente aqui na história, ela se torna uma personagem mais interessante, porque no anime ela praticamente não aparece, e tem uma atriz excelente interpretando ela. Elenco não é problema nessa série. Aliás, o ator do Vicious é o Translucent, do The Boys. Mas então, essa história da Julie tá mais presente, traz boas coisas interessantes, mas quando chega no último episódio, em questão de história, é o pior.
E principalmente com a história da Júlia. A conclusão do que acontece com a Júlia no final dessa temporada é simplesmente bizarra, bizarra. Eles tentaram fazer uma coisa pra pegar a gente de surpresa e é só bizarro. Não tem nada que você olhe no passado e justifique o que acontece no final. Não deu certo. Isso afeta indiretamente o próprio Spike. No anime, ele tem uma aparente indiferença perante a morte, saca? Não é que ele queira morrer, mas ele não se importa muito se morrer porque ele sofreu demais, ele não tem mais tanta alegria assim na vida, saca? Pra ele perdeu o grande amor dele, perdeu a amizade que ele tinha. Ele tá meio que só, tocando a vida aqui. Então, esses elementos de Spike, de ter essa coisa de, a vida é só essa mesmo, e o que acontece, acontece, e essa melancolia presente nele muito tempo, aqui com certeza tá mais baixo. Como eu falei, como série sozinha, quem nunca viu Cowboy Bebop, acho que vai gostar muito mais do quem é fã do anime, porque fã do anime vai perceber umas falhas que é difícil, saca? Porque eram coisas que tinham muito peso no porquê aquele anime é tão bom, e aqui isso tá muito reduzido. Claro que, se seguir para próximas temporadas, dá para investir nisso e ficar uma coisa muito marcante ainda. Eu torço muito para acontecer. Eu tô falando mal aqui agora, mas eu gostei dessa série do Cowboy Bebop, saca? Ela não é boa quanto o anime, mas eu gostei e pode render muita coisa. Mas uma coisa que já funciona bem, o anime tem aquela coisa meio procedural, né? De ter a missão da vez, eles têm que caçar o criminoso da vez, cada episódio é diferente. Mesmo clima que eles têm missões diferentes e personagens que eles caçaram lá estão de volta, alguns bem do jeito que são, alguns outros com outras mudanças que deram certo. Tipo, no anime, todos que eles caçavam acabavam se tornando personagens interessantes de alguma forma. Aqui também são. E dentro dessa redução de impacto emocional que a série tem, trabalha bem ainda na história de contar a história do criminoso tem que ser pego, mas usar elementos dessa história para explorar um pouco da tripulação Bebop. E isso foi bom, porque eu, como fã do anime nesse quesito, eu gostei muito, porque como não era exatamente igual, eu fiquei tipo, uai, o que será que vai acontecer? Me deixou com uma atenção, e todas as mudanças funcionaram. Às vezes não é nem que é melhor ou pior, mas funcionou, encaixou muito bem aqui. Eu não vi problema nesse quesito. Eu falei que no final, né, no último episódio, fica claro que eles querem uma segunda temporada, que eu torço para que aconteça. Mas eu já falei que ele não foi um finale muito bem escrito, principalmente por causa da história da Júlia. E aí tem duas coisas aqui. Um, que eles mostram um personagem novo, se você ver a série, você sabe do que eu tô falando. É um personagem que ou vai ser um sucesso estrondoso, ou vai ser uma vergonha alheia muito grande. Não sei como isso vai funcionar no live action com mais tempo de exposição que esse personagem deve ter na próxima temporada. Outra coisa é que há uma menção ao vilão Voládio, não sei como é que eles pronunciam, que é o vilão do filme do Cowboy Bebop, que vai ter vídeo ainda. E se você ver meu vídeo do Cowboy Bebop filme, ele é um baita antagonista, ele é um baita vilão, seria muito bom trazer ele para a temporada aqui. Então, no final das contas, essa adaptação cai no vício de Hollywood de mastigar demais todas as camadas emocionais pela qual eles estão passando, e isso só faz elas perderem o impacto. E mudanças como o que aconteceu com a Júlia no final é só... Não, mas no final das contas eu acho o saldo positivo. A trilha sonora recria todo aquele clima do anime com louvor, saca? Direitinho. O elenco é muito cativante, saca? Sozinhos ou interagindo, você gosta de todos eles. Você, mesmo com essa carga mais baixa, você se pega, assim como no anime, torcendo para eles darem certo como grupo. Os cenários são incríveis, a transição do desenho pro live action, de cenários, figurinos, naves, ficou perfeita, eu amei. A direção é muito inventiva, muito criativa, isso dá uma personalidade muito grande pra série. Mesmo com essas mudanças que eu critiquei, eu acho que é uma série que ainda tenta respeitar o material original, saca? Não é igual outras que a gente já viu adaptando anime, que descaracteriza demais, que vira outra coisa. Eu não acho que isso aqui não é Cowboy Bebop. É sim, com defeitos, com falhas, mas é Cowboy Bebop. Eles têm um claro respeito, um claro carinho pelo anime. Então, se você é fã do anime, provavelmente você viu a série, você tem as suas opiniões, comenta aí se você concorda comigo, discorda. Se você nunca viu anime, eu acho que você vai encontrar aqui uma série com muita personalidade, com muito charme, e quem sabe essa série te faz ter vontade de ver o anime e descobrir coisas ainda mais profundas e que pegam no coração. E uma curiosidade para quem é fã do anime, a dublagem em japonês é todos os atores originais das vozes do anime, menos o ator do Jet Black, que infelizmente faleceu. Mas uma decisão que eles tomaram que eu achei perfeita.